Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Cantemos mais uma vez, vem Espírito Santo. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo. Vá colocando a mão no seu coração e pedindo que o Espírito Santo repouse no teu coração para acolher esta palavra, para acolher este momento, tudo o que o Senhor quer falar, tudo o que o Senhor quer realizar na tua vida. Amados irmãos e irmãs que agora se unem a nós que estamos aqui em Cachoeira Paulista, neste acampamento da obra de Maria, queremos que você conosco vivencie de fato esses dias. Começamos ontem à noite e iremos até amanhã. E vivam conosco esses dias na presença, na unção do Espírito Santo, e sob os cuidados da Virgem Maria. Eu escolhi como tema desta pregação, olhando para a vida e missão de Nossa Senhora, vendo nela a grande bem-aventurança que marca, a partir de Maria, a vida dos escolhidos e ungidos pelo Espírito Santo. A bem-aventurança em Maria de servir ao Senhor com alegria. Esta é a grande busca de todo missionário da comunidade Obra de Maria, é exatamente viver a evangelização de todas as formas com alegria, e nós queremos, a partir desta meditação da palavra, levar todos aqueles que agora também participam conosco desta pregação a tomar essa decisão, viver servindo ao Senhor com alegria, olhando o exemplo primeiro da Virgem Maria. Eu queria que você que está em sua casa, você que pode nesse momento tomar a palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, um texto com certeza mais conhecido, o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. E aqui é como foi a caminhada do anúncio da encarnação do Verbo, da missão de Maria. Tudo se inicia a partir da visita do anjo a Nossa Senhora. Também nós queremos partir este momento aprofundando a importância de Nossa Senhora para cada um de nós, de onde tudo começou, aonde o cristianismo se iniciou, onde a salvação em Cristo se iniciou, que é exatamente por meio do sim de Nossa Senhora. Então, você que pode acompanhar, Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe:
Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá, te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que era tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto que, como falava, é bastante conhecido por todos nós, filhos e filhas de Nossa Senhora, todos nós membros da Igreja de Cristo, ele sempre tem uma lição nova para nos trazer. Tantas meditações, com certeza, nós já ouvimos, tantas pregações diferentes, tantas maneiras de enxergar este texto. E hoje, meditando sobre esta bem-aventurança da alegria de Nossa Senhora em servir, não é apenas em ter alegria, mas em servir com alegria, eu chamo a atenção, em primeiro lugar, a escolha de Deus, ela não parte de um ato ao acaso. Esse texto ele me chama sempre muita atenção, porque a Virgem Maria, ela é uma jovem, no nosso padrão, uma adolescente, 12, 14 anos no máximo, prometida em casamento, de uma pequena vila chamada Nazaré. E o texto ele faz quase que um caminho geográfico para poder situar 6º mês da gravidez de Isabel. O anjo foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a José. O nome da virgem era Maria. A primeira vez que Nazaré da Galileia vai ser citada na Sagrada Escritura é exatamente com a anunciação do anjo. Todo o Antigo Testamento nunca se falou de Nazaré. A gente entende o porquê. Bartolomeu, apóstolo do Senhor, ele vai dizer: de Nazaré pode vir algo bom? O que pode sair de bom de Nazaré? Porque, de fato, quem conhecia Nazaré? Quem era Nazaré? Qual o significado de Nazaré na história da salvação? E, ao mesmo tempo, pensando, quem era Maria? Quem conhecia Maria? Qual era a fama que Maria tinha? Qual o mérito aos olhos humanos que Maria tinha,
Com certeza existiam mulheres judias muito mais conhecidas, mas o texto não nos traz nenhum tipo de dúvidas. Deus escolheu Nossa Senhora, Ele foi certeiro, Ele preparou essa chegada, Ele preparou esta visita, Ele preparou este coração. Quando a igreja proclama a Virgem Maria Imaculada Conceição, concebida sem o pecado original, ela não está voltando o olhar para Nossa Senhora como se ela fosse o centro da história da salvação. Não. Ela está ainda mais voltada para o culto de idolatria a Cristo, a adoração a Cristo. Por quê? Porque se Deus preservou aquela que seria a sua mãe, aquela que seria a mãe do Verbo feito carne, é porque o templo que habitaria o próprio Deus Salvador não poderia ser qualquer templo, ele tinha que ser de fato preparado. Então, a primeira coisa deste momento é olhar a escolha de Deus como uma escolha certa, uma escolha que não teve nenhum tipo de erro de percurso, não houve erro de endereço, não houve erro de cidade, não houve erro de pessoa. Sim, no 6º mês da gravidez de Isabel, tida como mistério, porque para Deus nada é impossível, Deus enviou o seu anjo para anunciar à Virgem Maria em Nazaré, na Galileia, a Galileia dos gentios, a Galileia dos excluídos, a Galileia dos pagãos. Foi ali que Deus quis manifestar, de uma maneira primeiro silenciosa, a sua salvação para todo o gênero humano. Uma segunda coisa, e não menos importante, Maria escuta todo aquele relato que o anjo lhe traz. Ele fala a missão dela, qual seria, o que ela teria que fazer, a consequência. É claro que não é que tudo seja revelado de uma única vez, mas ele dá uma direção. Ele será grande, será chamado Filho de Deus, ele vai ser motivo de salvação, ele vai reinar sobre Israel. O anjo dá um itinerário. Então Maria tem uma primeira preocupação: como isso vai acontecer? Você está falando que eu vou ser mãe do Filho de Deus. Mas como eu vou ser mãe se eu não conheço homem algum? Talvez a gente até caia em uma certa tentação de pensar que Maria fraquejou na fé. Não, Maria não fraquejou na fé. Ela está apenas querendo saber como isso vai se realizar, porque até então, e como nós até hoje sabemos, como uma mulher dá à luz. Primeiro ela precisa ter uma conjunção carnal. Não existe outro fato na história humana, nem para antes de Cristo, nem para depois de Cristo, aonde pela ação do Espírito, por ação de Deus, uma mulher ficasse grávida, concebesse um filho, desse à luz um filho. Então, como vai se fazer isso? Pergunta Maria. E o anjo diz: o Espírito virá sobre você. É o poder do Altíssimo que vai te cobrir. E por isso esse menino que vai nascer, ele vai ser chamado Santo, Filho de Deus. Quem tem dificuldade para compreender que Maria é mãe de Deus, aqui está a resposta. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. O que o Espírito Santo gera no ventre santíssimo de Nossa Senhora? Deus. E por isso que ele vai ser chamado Filho de Deus, da mesma essência divina. Não tem como separar o Filho do Pai nem do Espírito. Há uma perfeita unidade. Nós vamos celebrar daqui a alguns dias a solenidade da Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade? É esta perfeição de unidade no amor.
onde não há disputa alguma, onde não há rivalidade alguma, onde não há ninguém maior do que ninguém, cada um assume uma missão específica para salvar o ser humano, mas todos ao mesmo tempo, a Trindade toda trabalha sempre nesta comunhão perfeita. Então dizer que Maria é mãe de Deus é proclamar o que a palavra sagrada já nos ensina. Então, a partir do momento em que Maria recebe esta clareza, é obra de Deus, é o Espírito Santo que virá sobre você. É o poder do Altíssimo que vai te cobrir com a sua sombra. Naquele momento em que havia grande expectativa no céu, Deus que ama o seu povo e que sempre manifestou esse amor de tantas maneiras prodigiosas. A gente vê toda a história bíblica, ela é sempre manifestação do amor de Deus, é Deus manifestando o amor pelo seu povo, mas esse momento é, sem dúvidas, o momento mais especial e mais esperado. Depois a completude, ela vai se realizar com o ministério de Jesus, com a sua paixão, morte e ressurreição. Ali nós vamos receber esse selo da salvação eterna. Mas qual era este momento mais aguardado? A corte celeste esperava este momento. Que momento? O momento em que um ser humano, criado pelas mãos de Deus, recebe da parte do seu Criador um pedido. Eu posso entrar na história humana por meio de você? Você já parou para pensar a grandeza da obra de Deus em Nossa Senhora? Deus pediu permissão a Maria para fazer dela a porta do céu, a porta de chegada. Maria chegou pelo seu sim ao céu. Ela toca ao céu porque Deus vem até ela. O céu é Deus. E ao mesmo tempo ela é esta porta por onde o céu vem a nós, por onde Deus toca a nossa humanidade. Tocando Maria, tocando a humanidade de Maria, o Senhor toca a nossa humanidade. Havia esta espera. Lá na Lumen Gentium, que é Constituição dogmática do Concílio Vaticano II, é exatamente isso que vai se falar no número 56. Quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida da aceitação por parte da mãe predestinada, a fim de que, assim como uma mulher tinha contribuído para a morte, também uma mulher contribuísse para a vida. Do mesmo modo que a mulher primeira, Eva, ela vai contribuir para que a morte, por meio do pecado, entre no mundo. E ela, ao contrário de Maria, ela não ouviu a voz de Deus. Qual foi a voz de Deus para Eva? Você pode comer todos os frutos do jardim, menos a árvore, o fruto da árvore que está no meio do jardim. Então ali era uma proposta para ver aonde ia a obediência de Eva. A segunda Eva, que agora não é mais chamada Eva, mas Ave, é a inversão do nome Eva, só trocar as vogais de lugar. Ave, a ave é cheia de graça, uma saudação que deixa Maria tão espantada. Que saudação é essa? É uma saudação dada para as pessoas grandes do povo, reis, rainhas. Ave cheia de graça. Não havia limite da graça em Maria, ela era cheia. Ela foi encontrada pelo anjo cheia de graça. Por quê? Porque ela foi preparada para isso. A primeira Eva, a primeira mulher, ao invés de ouvir a voz de Deus, ela ouve a voz do inimigo, da serpente. É a serpente que diga, não, vai lá, come daquela árvore. Deus não quer que vocês fiquem iguais a Ele, vocês vão ter o mesmo poder que Ele. Então a mulher cai, o homem cai, ou seja, a humanidade cai. A nova humanidade em Maria, agora, ela não tem ouvidos para o inimigo tentador.
ela não tem a possibilidade, pela sua fidelidade a Deus, de dar a mínima atenção para a voz do mal. Maria só tem ouvidos para o seu Senhor. E na medida em que o Senhor diz para Maria, por meio do anjo, seu mensageiro, é o Espírito que virá, então Maria vai fazer aquela grande festa celebrativa acontecer no céu. Eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Houve uma celebração nesta hora no céu, houve festa no céu. O céu esperava, e meus irmãos, mais uma vez eu te chamo a atenção, o céu esperava a permissão de um ser humano para que a salvação acontecesse. E esta permissão veio pela Virgem Filha de Sião, a pequena, a humilde Maria, aquela que se declara mais adiante, na visitação a Isabel, ela se declara a pequena. Deus olhou para a minha pequenez. Ela exalta ao Senhor e ela se coloca como a menor, a pequena serva. O sim de Nossa Senhora realiza a grande celebração celestial. Enfim, Deus vai salvar o seu povo. Enfim, a salvação vai chegar. Enfim, Deus vai visitar o seu povo em carne humana. São Paulo fala que houve uma kenosis, uma humilhação, uma descida tão brusca, que compreensão nenhuma humana vai alcançar jamais. Deus grande, poderoso, que criou todas as coisas pelo seu poder, Ele pede a permissão de uma criatura para se fazer gente, se fazer homem, para sentir o amor em ação, em movimento. Parecia que o amor estava estático. Olhava-se para o céu, aonde está o trono de Deus, e se pensava, Deus está tão longe. A maneira que o ser humano ouvia, contemplava, experimentava a presença de Deus em todo o Antigo Testamento, como é o fogo da sarça, o barulho dos ventos, o trovão, a voz poderosa. Era o Senhor dos exércitos, é o Senhor todo-poderoso, é o Senhor que castiga, é o Senhor que amedronta. As pessoas tinham medo de Deus. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Cobre o rosto, porque você não pode ver o rosto de Deus, porque quem vê o rosto de Deus morre. E agora, tudo se faz diferente. Deus vem a nós, por meio de Nossa Senhora, pelo sim da Virgem Maria, e Ele fecunda a nossa terra com a sua salvação. Maria fica transbordante, coberta da sombra do Espírito. Ela que já era cheia de graça, agora ela se torna esposa de Deus, esposa do Santo Espírito. E isso não tira do coração de Nossa Senhora a sua humildade, o seu comprometimento, a sua fidelidade, o seu amor, a sua obediência. O apóstolo São Paulo, quando vai falar dos frutos do Espírito, ele vai descrever a pessoa de Nossa Senhora. Quais são os frutos do Espírito? A caridade, a alegria, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. E contra estas coisas, diz o apóstolo, não há lei. Não existe lei para quem foi
mergulhado no Espírito e agora teve a decisão de viver no Espírito Santo de Deus. Não existe lei que possa condenar quem vive no Espírito, e a Virgem Maria é aquela que, pelo seu sim, ela sim mergulhou em uma vida totalmente no Espírito. Qual é a primeira atitude de Nossa Senhora quando ela dá o seu sim, quando ela submete toda a sua vontade ao Senhor? Qual é a primeira atitude dela? É simplesmente sair depressa para servir a sua prima grávida, velha, lá na Terra Santa, quando nós ali estamos, que subimos na montanha de Encarem. Há sempre um questionamento que os peregrinos nos fazem. Nós da Obra de Maria temos o trabalho com as peregrinações. Eu guio também grupos lá, e é uma pergunta que sempre os peregrinos fazem. Eu deixo eles fazerem de propósito para poder fazer uma boa explicação sobre aquele lugar. Porque nós primeiro vamos a uma casa, a uma igreja construída em cima de ruínas de uma casa que está no alto da montanha. Depois descemos a montanha e vamos para o outro lado de uma via. O primeiro lugar, Maria visita Isabel. O segundo lugar, João Batista nasce. Então as pessoas logo vão vir: padre, mas espera aí, como é que Maria visitou Isabel num lugar e João Batista nasceu no outro lugar? Por quê? Como Zacarias era sumo sacerdote, tinha condição financeira muito boa, ele tinha a sua casa de verão. Quem já foi à Terra Santa sabe que lá é muito quente, sobretudo no verão. E ao mesmo tempo aquele lugar ficou o lugar do refúgio de Isabel. Porque Isabel já era idosa, ela fica grávida, já idosa. Ela esperou a vida toda por uma gravidez, ela não veio já idosa, tida como mistério. Seu marido era idoso. Ela teve que lidar como qualquer outra com os comentários. Não é por acaso que quando Nossa Senhora visita Isabel e diante dela faz a sua saudação, o shalom, Isabel diz: a criança pulou de alegria. Por que ela pulou de alegria? Não era para Isabel, uma vez que estava grávida, ela ficar alegre, a criança também contemplar esta alegria e viver pulando de alegria, porque o milagre aconteceu naquele ventre. Por que agora que ela pula de alegria? Não é apenas porque a Virgem Maria chega, não é apenas porque a saudação de Maria batiza Isabel no Espírito, ela fica também cheia do Espírito, e ela fala no Espírito: bem-aventurada é você que acreditou, você é bendita entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. O motivo desta criança pular de alegria naquela barriga é exatamente porque ela estava sobre a opressão, sobre a tristeza, sobre a vergonha. E a visita de Maria, a jovem Maria, a velha Isabel, é o encontro também do Antigo e do Novo Testamento. A velha Isabel é o símbolo do velho Israel, Israel que tinha literalmente envelhecido na sua esperança, na sua alegria. E a jovem Maria traz esta novidade: a salvação chegou. É o novo que anuncia para o velho: não acabou. É tempo de recomeçar. É tempo da alegria no Espírito invadir a tua história. Então a criança pula de alegria no ventre de Isabel. Isabel enche-se de alegria, cheia do Espírito Santo, reza a segunda parte da Ave Maria: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra de receber a mãe do meu Senhor? Mas Maria não foi ali, como nós já ouvimos hoje pela manhã, Maria não foi ali para receber honrarias. Ela foi ali para servir.
Porque quem está cheio do Espírito Santo não pode fazer outra coisa senão servir. Somente os cheios do Espírito Santo vão servir com alegria verdadeira. E é isso que nós aprendemos com Nossa Senhora. Porque ela serve com alegria? Porque ela está cheia do Espírito Santo. E a vida da Virgem Maria vai ser isso. O seu caminho vai ser esse. Os textos que nós conhecemos, podemos retomar e tomar alguns outros, nós vamos vendo, o serviço é sempre a prioridade de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela é colocada também pela Lumen Gentium como o tipo da igreja. O que quer dizer isso? Ela é o modelo. Se você quer saber como cristão, como cristã, como você deve viver, olhe para a vida de Nossa Senhora, não vai precisar de mais nada. Ela é o tipo, ela é o modelo, ela é o exemplo. Capítulo 2 do Evangelho de São João. Falta vinho no casamento. Qual é a atitude da Virgem Maria? É servir. Ela vai até as pessoas que estavam ali. Ela percebe o movimento diferente. Ela sabe a importância do vinho para um casamento de pessoas do judaísmo. Festas que muitas vezes duravam 7 dias. Uma celebração que parecia não ter mais fim. E o casamento, no seu início, falta vinho. O cálculo foi mal feito. A atitude dela de ir até Jesus não foi de pedir um milagre para que seu filho se exibisse na frente de todo mundo. Olha, meu filho faz milagre. Não. Ela simplesmente pensou naqueles noivos. Que decepção, que sofrimento não ia ser para esses 2 coitados. O que vão falar deles? Chamam tanta gente para a festa, de repente a festa não tinha o principal, o vinho, símbolo da bênção, símbolo da presença, símbolo da alegria. Se falta vinho, falta a bênção de Deus. É como se Deus não tivesse abençoado aquele casamento. E sobretudo falta a alegria desta presença do Senhor que confirma aquele casal. Qual foi a resposta de Jesus? Nós já conhecemos, não vou retomar o texto em si, mas nós já sabemos. Jesus diz: a minha hora não chegou, não era hora de fazer milagre, não era hora de iniciar o seu ministério, era hora apenas de estar em uma festa de casamento familiar, como qualquer outro judeu ali presente. Mas a atitude daquela que era cheia do Espírito Santo foi: façam tudo o que Ele vos disser. É uma fé manifestada de quem crê que o Senhor não iria deixar aquele casal na mão. Não iria deixar aquele casal desprovido do vinho. Se faltava vinho, o vinho viria. A resposta de Jesus foi negativa, mas a ação de fé de Maria foi positiva. Maria nos ensina aqui que nem sempre o silêncio ou a resposta negativa de Deus é sinal de que Deus não quer fazer. Muitas vezes Deus quer ver até onde vai a nossa confiança, a nossa fé. Quando a gente pede e recebe, é fácil. Mas muitas vezes o Senhor quer que a gente insista, persevere. Jesus nos ensina isso: batei, a porta será aberta, pedi e recebereis, buscai e achareis. E é isso que Maria nos mostra na prática. O que significa isso? A minha hora ainda não chegou, diz Jesus a ela. Ela vai para os serventes e diz: façam tudo o que Ele vos disser. Parece até uma atitude de quem está com a cabeça um pouquinho fora do lugar. Mas não é. É a atitude de quem crê, de quem tem fé. Isabel diz: bem-aventurada aquela que acreditou.
Ela não acreditou apenas no momento em que o anjo anunciou, não. O serviço na alegria, esta bem-aventurança de Nossa Senhora de servir na alegria, não se manifestou apenas na hora em que ela disse sim, eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Não, a vida de Maria foi isso. Foi esta proclamação de servir sempre na alegria, nesta confiança, nesta certeza de que o Senhor estava presente em sua vida. E é isso que nós contemplamos lá nas bodas de Caná, no capítulo 2 do Evangelho de São João. E o milagre que ali é relatado é surpreendente. A gente passa de um contexto onde o vinho tinha acabado em uma festa de casamento, para uma multiplicação, um milagre de 720 litros de água, mais ou menos, transformados em vinho. 720 litros de água transformados em vinho. É um vinho novo que o chefe dos serviçais prova e diz para o noivo: rapaz, você pregou uma peça na gente, né? Primeiro as pessoas normalmente servem o vinho bom, depois quando o povo não sente mais o gosto do vinho, coloca qualquer vinho. E você, no entanto, trouxe o vinho melhor, deixou para o final, escondeu o vinho e agora, de repente, apresentou o vinho melhor no final. Parecia que estava tudo acabado e agora a festa vai recomeçar. É o vinho novo, é o melhor vinho, é o socorro de Deus que por Maria vem quando se pensava que tudo havia acabado. Veja que ensinamento para mim, para você, que agora participa deste momento. Pode parecer que tenha acabado, mas se a gente for assim, como quem não quer nada, pertinho de Nossa Senhora, e pedir a ela: mãe, acabou o vinho, não tem mais vinho. Mãe, olha esse problema. Mãe, olha esta pessoa que está enferma. Mãe, socorre esta pessoa que está na UTI. Mãe, realiza esse milagre em minha vida. Se você for até ela com fé, com confiança, ela não vai se negar a ir até o seu filho e dizer: ela não tem vinho. Acabou o vinho da vida dele, da vida dela. E mesmo que Jesus no primeiro momento diga: não é a hora, isso não compete a nós, Maria, na sua onipotência suplicante, vai dizer: façam tudo o que ele disser. O milagre vai chegar. Eu vejo sempre este texto do Evangelho de São João, capítulo 2, como o texto aonde o improvável aconteceu, aonde o milagre foi antecipado, aonde o sinal do messianismo de Jesus teve que chegar antes do tempo. Não era a hora, mas porque Maria pediu, a hora chegou. E esta é a confiança que eu quero, que eu desejo que esteja no teu coração agora. Esta confiança que a tua hora também vai chegar, se você buscar a Virgem Maria, se você pedir a ela com fé, com confiança. Antes de a gente chegar no ponto final deste momento, desta reflexão, eu queria tomar mais um texto que todo mundo conhece. E talvez o serviço alegre, a alegria do Senhor em Maria tenha se manifestado de maneira mais poderosa exatamente neste momento, que vai parecer um pouco contraditório. Eu quero provocar isso no coração de cada um de vocês. São João, capítulo 19, versículos 25 a 27. Todo mundo sabe o que acontece nesse texto.
Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe, e perto dela o discípulo que amava, disse à mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para casa. Aqui eu vejo como o ponto alto da bem-aventurança da Virgem Maria em servir com alegria. Mas, padre, no momento de tanta dor, de tanto sofrimento, como Maria serviu com alegria no momento da cruz? Temos aqui crucificado Maria aos pés da cruz. São João acabou de dizer no versículo 25, melhor dizendo, de pé estava a Virgem Maria. Como ela pôde servir ao Senhor com alegria, num contexto de tanta dor? Porque às vezes a gente confunde a alegria com dar gargalhada, não é? Alegria como uma maneira da gente rir o tempo todo. Fulano ri muito, ele é muito alegre. Mas a alegria do Senhor, ela consiste em primeiro lugar em ter a presença de Deus. A alegria do Senhor consiste em primeiro lugar em ter a presença de Deus e manifestar esta presença por meio da minha vida. A nossa visão de quem de fato tem a alegria do Senhor precisa mudar hoje. Vamos parar de pensar alguém que tem a alegria de Deus como alguém que vive sorrindo. Onde está, todo mundo está rindo. Não, essa pessoa, ela tem uma das características desta alegria. Ela manifesta por meio desta via a sua alegria. Mas a alegria do Senhor que é nossa força, ela não é outra coisa senão a certeza da presença de Deus que me faz atuar, manifestando que Deus está em mim. Isto é manifestar a alegria do Senhor. E aos pés da cruz, a Virgem Maria, ela manifestou esta alegria, se colocando em posição de firmeza. Qual a mãe que, diante do filho morrendo na cruz, não iria cair no desespero? Não iria se jogar no chão, querer tomar aquele corpo que estava ali, aquele corpo que foi gestado na sua barriga, aquele que ela amamentou, aquele que ela ensinou as primeiras palavras da Sagrada Escritura, aquele que ela ensinou a dar os primeiros passos. Mas Maria toma uma atitude diferente. Ela está na posição da serva bem-aventurada, que tem em si a presença transbordante de Deus. Como é que o anjo saúda Nossa Senhora lá, no capítulo 1 de São Lucas? Ave cheia de graça. Maria não perdeu a graça porque Jesus, o seu filho bem-amado, estava morrendo na cruz. Não, ela continuou cheia, transbordante de graça, transbordante da presença do Senhor, transbordante da alegria divina, para manifestar a igreja que nasceu do lado aberto de Jesus, a igreja que nasce do lado aberto do novo Adão, adormecido na cruz. O primeiro Adão, do seu lado aberto, Deus criou a mulher. O novo Adão, aquele que, ao contrário do primeiro, que foi desobediente, o novo Adão que é obediente, adormecido na cruz, do seu lado o Senhor cria
a igreja que nasceu do lado aberto de Jesus, o esposo. Ela é agora confirmada na fé de Nossa Senhora. Maria se colocando de pé, ela não está apenas servindo a Deus no sentido de elevar ao Senhor o seu culto de adoração, o seu reconhecimento de que ali estava aquele que morria, mas queria ressuscitar. Com certeza essa fé estava no coração de Nossa Senhora. Ela ouviu atentamente. A gente recorda Maria guardava no coração tudo aquilo que ela ouvia e meditava, mesmo quando ela não tinha a plena consciência do que era aquilo. Ela guardava, ela meditava, ela orava, ela se fazia deixar tocar pela ação divina. Então não resta dúvidas que Maria sabia que aquele não era o fim do seu filho, era um momento de dor, de sofrimento, com certeza. Então ela estava com certeza ali servindo a Deus, adorando a Deus, crendo em Deus. Não tenhamos dúvidas, meus irmãos. Mas o mais importante, porque está unido a isto, Maria estava servindo a igreja nascente, a igreja na sua origem. Ela estava servindo ali e mostrando, esta deve ser a postura de quem tem Deus em seu coração. Esta deve ser a postura de quem é cheia de graça, de quem foi mergulhado, batizado no Espírito Santo, de quem recebeu a confirmação em sua fé. E eu quero ir mais além. Esta é a postura que cada um de nós cristãos, católicos, seguidores de Jesus, filhos amados de Nossa Senhora, essa deve ser a nossa postura. E se nós não temos forças para isso, peçamos a intercessão da Virgem Maria, peçamos que ela por nós interceda, para que venha sobre nós um dobro de ação do Espírito, uma porção redobrada do Espírito Santo, para nos fazer fortes diante das tribulações. Eu sei que tantas pessoas que agora estão conosco neste momento, sofrem, padecem. Eu sei que você talvez não tenha nem mesmo a esperança. Talvez você hoje esteja diante do Senhor, neste momento, como que dando uma última chance para Deus. Perdido, desnorteado, sem saber o que fazer, desesperado. Quantas pessoas enlutadas. Nós vivemos um contexto tão terrível, nunca antes vivenciado. Quantas pessoas tristes, desanimadas. Mas hoje eu trago uma boa notícia. Eu trago uma boa nova para mim, para você. Nós temos uma mãe que não só nos ensina como viver, como passar, e passar com fé, passar bem pelas tribulações, mas ela nos ensina aonde está a fonte, para que tenhamos a força de vencer as tribulações. Porque ela estava de pé? Porque ela é cheia de graça, ela é cheia do Espírito Santo. Só quem é cheio do Espírito Santo pode permanecer de pé diante da grande tribulação. A grande tribulação que hoje você vive, ela não pode ser o fim da sua vida, da sua história. Pelo contrário, esta grande tribulação, ela pode ser motivo de salvação, de glorificação para o nome do Senhor. Esta grande tribulação pode ser para você hoje motivo de recomeçar, de refazer o caminho, porque o Senhor quer nos dar um renovo. O Senhor quer renovar nossas forças. Mas Ele não quer fazer isto por outro meio, senão por meio da Virgem Maria, a esposa do Espírito Santo. Aquela que primeiro experimentou ser transbordada do Espírito Santo. Nós não podemos dizer que o Espírito Santo não atuou no Antigo Testamento. Claro, tantas pessoas puderam experimentar a ação do Espírito Santo, mas esta manifestação do Espírito veio no Novo Testamento. E começou por onde? Por meio
de Nossa Senhora. Só ela foi chamada de cheia do Espírito Santo. Ela foi a primeira a ser chamada cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus. É por ela e sobre ela que vem a sombra do Altíssimo. E aqui, meus irmãos, para nós encerrarmos, eu queria trazer o último texto que precede o grande derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, que estava fechada por medo das perseguições. A gente agora passou já Quaresma, Tríduo Pascal, estamos no tempo da Páscoa, proclamando a vitória de Cristo. E a gente sabe que Jesus, ele veio e confirmou os discípulos na fé, soprou sobre eles o Espírito, desejou para eles a paz. E depois de receber o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, os discípulos abriram as portas e foram pelo mundo para proclamar a boa nova. E um pouquinho antes do dia de Pentecostes, no cenáculo, os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 12. Voltaram os discípulos então para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles, Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, o irmão de Tiago. E aqui, todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres. Entre elas, Maria, a mãe de Jesus. Quando a igreja estava ainda com medo, fechada, sem saber qual a direção iria agora seguir, o Senhor havia morrido, ressuscitado, subido aos céus, e agora se esperava o cumprimento da promessa. Qual era esse cumprimento? O Espírito virá sobre vocês, Ele dará forças, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia e até os confins do mundo. Quem estava com os discípulos? Aquela que é a cheia de graça, a cheia do Espírito Santo. Queria que agora, aonde você estiver, se você pode, feche os seus olhos, e não sozinhos, mas com Maria, nós vamos entrar neste cenáculo de amor. Vamos cantar isso, reunidos aqui no cenáculo de amor. Pedimos forças pelas mãos de Maria, aquela que é cheia de graça, aquela que transbordou do Espírito Santo, aquela que foi escolhida para ser a porta do céu. Ela é a mãe da igreja, ela é a mãe de todos nós, e ela sabe melhor do que ninguém pedir, implorar este Espírito que já toma todo o seu ser. Ela é inundada de Deus, para que também nós sejamos transbordantes desse Espírito Santo. Você, daí de onde você está, erga suas mãos em direção à imagem da Virgem Maria, e vamos juntos pedir, por meio dela, o Espírito Santo de Deus. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças, pelas mãos de Maria, é pelas mãos dela. Eu represento você agora, pelas mãos de Maria eu peço, vem Espírito Santo, vem sobre cada um desses seus queridos filhos, sobre cada um daqueles que agora pedem, que agora clamam.
que agora imploram a força, a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, porque nós queremos, como Maria, servir de todas as formas, com alegria. Como Maria, nós queremos servir na unção do Espírito Santo, com alegria. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Enquanto os irmãos vão cantando mais uma vez suavemente, você vai de onde você está agora erguer seus braços e vai pedir esse Espírito Santo de Deus. Pede o Espírito Santo por meio da intercessão de Nossa Senhora. Pelo Imaculado Coração da Virgem Maria, eu te peço, Senhor, derrama o teu Santo Espírito em cada coração, em cada lar, em cada família, em cada pessoa que agora pede com fé, com confiança. Vem, Espírito Santo, para transportar. Vem, Espírito Santo, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos. Vem, Espírito Santo, para dar uma nova renovação de fé. Aqueles que estão cansados, desanimados, aqueles que estão caídos, aqueles que estão enfermos. Toca, Senhor, com teu Santo Espírito para dar vida nova. Vem, Senhor, resgatar os corações, resgatar as vocações que estão hoje passando por grandes tribulações, aqueles que estão querendo desistir de tudo. Vem, Espírito Santo de Deus, encher agora, que nenhum coração daqueles que agora rezam conosco, Senhor, fiquem sem experimentar uma porção em dobro do teu Santo Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, por meio da intercessão da Virgem Maria, e ore no Espírito, e clame agora no Espírito, e vá pedindo mesmo esta unção nova, este poder transformador que só o Espírito Santo pode nos dar. Maria serviu ao Senhor com alegria, com todo o seu ser, com todo o seu coração, desde o primeiro momento, porque ela é cheia do Espírito Santo. E se você queremos ser cheios do Espírito Santo para servir de verdade ao Senhor, não resta outra coisa, meus irmãos. Clamemos, peçamos, imploremos o Espírito Santo de Deus. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, vem pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. Nós desejamos, nós queremos, nós pedimos. Vem, Espírito Santo de Deus, transporta em nós, unge-nos. Vinde, vinde, Espírito Santo, vinde. Cante, cante, por meio da poderosa, cante na alegria do Senhor. Do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E agora, eu imploro ao Senhor, impondo as mãos sobre você, sobre tuas necessidades, sobre tua família. Eu peço ao Senhor neste momento que Ele sopre como soprou sobre os apóstolos reunidos no cenáculo com Maria. Você que agora está em cenáculo com a Virgem Maria, eu peço ao Senhor, sopra, Senhor, o teu Santo Espírito. E aonde havia trevas, faça-se a luz. Aonde havia
a dor, o alívio. Aonde existia a enfermidade, a cura. Aonde existia a opressão, a libertação. E sobre você, sobre sua família, sobre todas as suas intenções, especialmente neste momento as pessoas enfermas, as pessoas acamadas, as pessoas nas UTIs, as pessoas por quem você clama, as pessoas que precisam ser socorridas, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, a bênção do Deus rico em misericórdia, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Amém. E cante conosco. Vinde, Espírito. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.